Bem, muito bom dia a todos vocês, como é que estão? Tudo bom? Nós estamos aqui de volta novamente com a segunda aula do módulo 2, que fala sobre geografia ambiental, dando algumas características importantes ao processo de desenvolvimento da humanidade. Primeiro módulo, nós havíamos salientado a contextualização sobre o conceito básico de geografia ambiental, relacionando as características que envolvem o homem, o espaço e as suas mudanças que são originárias da produção do espaço geográfico. Depois nós havíamos salientado quais eram as características dos fenômenos que atingem, que contribuem para que haja um estudo sobre a geografia ambiental. As mudanças climáticas e suas características também foram salientadas por nós. E na aula de hoje, no módulo 2, vamos falar sobre algumas características importantes que tratam ainda da geografia ambiental. A primeira delas reflete a ação de como conservarmos e preservarmos o meio ambiente. É muito importante salientarmos que o desenvolvimento de uma sociedade é diretamente proporcional ao equilíbrio econômico e social que ela possui. Então, os índices de escolaridade, os investimentos que são feitos pelos governos, nas ações públicas, são muito importantes para que o reflexo de uma organização territorial seja perceptível. Então, por que conservarmos? Inicialmente, nós vamos distinguir essas duas palavras. Conservar é uma coisa e preservar é outra coisa. O meio ambiente é tudo aquilo que envolve e que esteja correlacionado a um elemento sistemático, ou seja, de equilíbrio. Por isso que a preocupação global hoje, haja visto o consumo do capitalismo e as políticas de transformações desse próprio capitalismo ao longo da história, tem permitido alguns tipos de transformações. Porém, maior parte dessas transformações geradas pelo capitalismo são degenerativas e degradantes, principalmente no que refere-se ao meio ambiente. Por conta disso, conservar é a relação que existe em utilizarmos o espaço territorial ambiental desde que haja uma reutilização do ambiente. E preservar significa dizer deixar como reserva para que não haja utilização dentro das atividades do mercado ou do capital. Então, conservar são necessárias técnicas, metodologias, tecnologias para que a sociedade faça uso dos recursos naturais, mas que dê condições aos mesmos serem mantidos ao longo do tempo. E preservar são procedimentos da mesma sociedade que não permitirão o uso ou utilização pela sociedade em relação àqueles recursos naturais. Bom, agora algumas mudanças de comportamento são necessárias para que isso tudo possa ocorrer. Uma delas são as mudanças de nossos comportamentos. Então existem algumas regras que devam ser obedecidas dentro de tipos de sociedades ou tipos de culturas diferenciadas. A cultura dos europeus é distinta dos anglo-saxônicos. A cultura dos latino-americanos também é distinta, apesar de todos nós termos de alguma maneira, direta ou indiretamente, ligações históricas geográficas. Porém, as ações culturais, elas refletem e mudam de acordo com as interligações de civilizações, de cultura, de economia e do elemento histórico. Por isso que, de modo geral, preservar e conservar o meio ambiente são comportamentos que devam ser tomados por essas sociedades hoje modernas. A internet, o telefone celular, as mídias sociais são hoje mecanismos de comunicação que permitem uma integração e uma associação de conteúdos, uma associação de comportamentos que se multiplicam e se modificam muito rapidamente. Por isso que o comportamento, o ponto de vista que nós temos do que seja a natureza, qual a importância que ela tem para a sociedade e o modo como o homem a usa, são importantíssimos para essas mudanças de comportamento se surtirem efeito. Uma delas é como poupar energia. Energia, combustível necessário para que quase tudo hoje seja útil, móvel e utilizado por nós. Ou seja, uma máquina fotográfica, um computador, um telefone celular,
um forno, um fogão, uma batedeira, ela precisa consumir energia. Agora, de onde vêm as fontes de energia que serão utilizadas em um processo de transformação e que dará a origem à energia? Por isso, recordamos algo que já foi dito no último encontro. Existem fontes de energia que são renováveis e fontes de energia que não são renováveis. Exemplo, combustíveis fósseis como petróleo, gasolina, carvão não são renováveis, porque cronologicamente a Terra, o planeta, o sistema geológico precisaria de milhares e milhares de anos para que houvesse reposições desses produtos ou recursos naturais. Enquanto que uma fonte de energia renovável é aquela em que as circunstâncias naturais para a sua produção, elas são mais imediatas, elas são mais constantes. O equilíbrio atmosférico, por exemplo, quando nós falamos sobre circulação do ar e radiação solar, elas são constantes, elas são permanentes dentro de um ciclo cronológico geológico. Então o homem pode reutilizá-la, utilizá-la, abastecer, desenvolver tecnologias para maior conservação de abastecimento e permitir o seu reuso. Tá certo? Então, poupar energia significa dizer, hoje, mudanças de comportamentos ao consumo. Sociedades capitalistas muito desenvolvidas são extremamente consumistas por conta do seu padrão econômico e financeiro. Enquanto que populações emergentes, como é o caso do Brasil, nós estamos em ascendência de consumo por conta de uma abertura maior ao crédito, abertura maior ao consumo, facilidade de adquirir produtos e mercadorias e que obrigam as indústrias, não só no Brasil, mas no mundo de modo geral, a estarem fabricando. E para fabricar precisa consumir energia. Hoje, quando você compra um produto, na maioria delas, principalmente produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, tem etiquetas indicativas do padrão de consumo de energia. É uma política, são mudanças de comportamento que levam as pessoas a mudarem seus equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, para produtos que consumam menos energia ou que eles gerem energia. Por exemplo, existem algumas propriedades rurais que elas criam gado, ou porcos e etc. Só que esses animais consomem uma grande quantidade de energia vinda do capim, do mato e das rações que eles comem. Consequentemente, esses animais vão gerar muitas fezes. Essas fezes são levadas a ambientes biodigestores, que é uma tecnologia que utiliza a massa orgânica para permitir produção de energia. Então, aquele agricultor que antes poluía o ambiente devido à grande quantidade de resíduos sólidos gerado pelas fezes dos animais, hoje ele vai reusá-la, utilizando-a para a produção de energia e, consequentemente, abastecer a sua propriedade, e o excedente, aquilo que sobrar, pode ser vendido para a operadora que gera energia e que distribui por regiões e por estados. Como economizar água? Novamente repetimos, comportamento e mudanças de hábitos que levam as pessoas a se disciplinarem em relação ao consumo. Observe que no decorrer dos slides todos que nós vamos mostrar, sempre vamos enfatizar mudanças de hábitos e comportamentos relacionados ao consumo. Ter salários, ter renda, não significa dizer gastar. Gastar é um tipo de comportamento sem se atever ao tipo de produto que você esteja comprando e o retorno ao qual ele trará. Investir é você comprar um produto o qual lhe trará benefícios e, consequentemente, qualidade de vida. Então, se você vai ao banheiro, escovar seus dentes, abre a torneira e deixa aberta enquanto escova os seus dentes, isso é desperdício de água. Lembrando, a água para muitos é considerada como recurso renovável. No entanto, existe hoje uma linha de pesquisadores, profissionais, geógrafos, ambientalistas que apontam a água como recurso que esteja em desequilíbrio. Portanto, em pouco tempo ou num breve espaço de tempo, o recurso natural água poderá ser classificado como recurso finito.
No entanto, ressalto, a água é um bem essencial, é um bem necessário, é um recurso multiutilizável, ele pode ser gerador e produtor de diversas fontes e matérias-primas nos tempos de hoje, e economizá-la é importante e crucial. Reduzir o volume de lixo, e isso de novo reporta-se ao padrão de consumo. Quando nós vamos hoje ao supermercado fazermos compras, a maior parte dos produtos que adquirimos e compramos e levamos para casa, seja ele o utensílio alimentício, ou uma caneca, um vidro, que seja levado para a nossa residência, nós temos que levar em consideração os desperdícios e os descartes. Produtos que não podem ser reutilizados, embalagens que sejam papelões, que vão ser jogadas ao lixo, isso gera uma poluição ambiental significativa. Então, como reduzir isto? Hoje nós temos as chamadas sacolas retornáveis, onde você as compra, leva para o supermercado, coloca suas compras que vão ser adquiridas naquele dia, passa no caixa e leva para casa, sem precisar, eventualmente, das embalagens que são fornecidas pelo supermercado. Outro comportamento importante a ser ressaltado: quando você comprar produtos nos supermercados, nas lojas de departamento e etc., averiguar a origem da embalagem. A maior parte dos fabricantes hoje colocam a origem da embalagem, se ela é produto de papel virgem, se ela é produto de papel reciclado. Então, nós tendemos a dar mais valor às empresas que têm um comportamento de equilíbrio ambiental. Então, reduzir o volume de lixo é mudar o comportamento de consumo. Cuidar dos animais e das plantas. Bom, isso aí é uma coisa do dia a dia. Não só dos animais domésticos, como dos animais silvestres e das plantas, seja elas ornamentais ou nativas. Por quê? Porque o equilíbrio dos animais e plantas permite um ciclo de oxigenação, de reutilização e de multiplicação do sistema à vida. Lembrando, animais, na grande maioria, eles consomem vegetais. E essas sementes sendo polinizadas pelos próprios animais permitem o desenvolvimento e a perpetuação de espécies. Daí o cuidar. Cuidar do animal e cuidar da planta no sentido de comportamentos, de nós nos respeitarmos em relação à natureza e ela, consequentemente, nos dá um apoio e suporte. Bom, por último, nós temos a característica de diminuirmos o consumo. Então, se você precisa comprar um conjunto de facas, um conjunto de escovas para o cabelo, óculos escuros, celulares, então veja qual é o tipo de necessidade que você tem. Para que 2, 3, 4, 5 celulares? Então é preferível que você compre um equipamento e que esse equipamento supra as suas necessidades. E que o modo de você usar o seu celular leve a durabilidade de meses e anos com aquele equipamento, para que depois ele não seja descartado, a bateria seja jogada ao lixo. Nós vamos ver mais à frente alguns problemas que são gerados pela produção do lixo, que é um destaque global. O lixo, aonde ele é colocado, onde ele é armazenado e os tipos de transtornos e problemas ambientais que eles causam são gigantescos. Então, diminuir o consumo é contribuir para que nós tenhamos menos lixões a céu aberto, menos lixo nas ruas e menos problemas ambientais gerados pelos mesmos. Incentivar a educação ambiental. Então, é isso que nós estamos fazendo com a nossa disciplina. Geografia ambiental, ela tem como um dos objetivos incentivar a uma educação ambiental que contribua com a nossa comunidade, que ela fique atenta às necessidades do equilíbrio e que isso reflita em melhores qualidade de vida, não só as nossas gerações, mas aquelas que virão. Bom, aqui eu coloco um texto para que nós façamos uma reflexão e que leve depois uma discussão para os textos que vão em anexo. Lembre-se, observe que nessa segunda unidade nós vamos ter 2 materiais para serem discutidos. Um para o fórum e o outro para a aula que vai ser presencial. Então esse texto traz essa reflexão. Então vamos a ele. A melhor maneira de preservarmos o planeta é dando o exemplo.
cumprindo tudo aquilo que você pode fazer para preservá-lo. Assim, quem sabe, tocar no coração daqueles que ainda não cuidam do meio ambiente. Se você faz algo corretamente, você poderá aconselhar os outros, as demais pessoas à sua volta. E o mesmo pode ocorrer com diversos fatores. Então, esta é a reflexão que nós queremos trazer com esse texto. Mudanças de hábitos, você fazendo a sua parte, agindo em prol da comunidade, diminuindo o seu tipo de consumo, diminuindo o desperdício com o lixo, com as embalagens, vai refletir muito em uma melhoria do ambiente e das ações que nós temos em comunidade. Então vamos ao próximo. Bom, aqui é uma lição de comportamento, uma dica que eu estou dando a vocês, para que a gente observe no dia a dia, no contemporâneo da nossa casa, da nossa escola, do nosso trabalho e na vinda e ida de uma cidade a outra, do que nós podemos encontrar e que pode ser reciclado. Então, desde o tipo de papel, até as revistas, garrafas PETs, cadernos e latinhas de cerveja, refrigerantes, entre outros, podem ser objetos voltados para a reciclagem. Por que a gente lembra isso? Existem alguns tipos de materiais que são produzidos pela indústria que não podem ser reutilizados pela mesma. Nós vamos ver daqui a pouco quais são estes. Mas aqui nesse slide eu destaco aqui, ó, papel. Quais são os tipos de papéis que podem ser reutilizados normalmente pela indústria de reciclagem? Os Swifts, os cadernos, caixas de papelão, revistas, jornais, envelopes, papel de pão, aquele que a gente vai à padaria e que muitas vezes eles colocam os papéis embrulhando os nossos pães. Caixa de longa vida, porque ela tem dois produtos que podem ser reciclados. A parte externa, que são o papel e papelão, e a parte interna, que é envolvida com alumínio. Tipos de plásticos que podem ser reciclados: as PETs, de modo geral, refrigerantes, ou os pequenos ou os grandes, sacolas plásticas, saquinhos também pequenos, como alguns que a gente utiliza para colocar o didinho, o suco e levá-lo à geladeira, pote de margarina, sendo ele higienizado, tirando o excedente de gordura, CDs, disquetes, entre outros produtos. Vidro, todo e qualquer tipo de vidro, tá, podem ser utilizados para reciclagem. Desde um copo quebrado, um frasco de perfume, uma garrafa que quebrou o gargalo, junte-as todas, leve-as para um determinado local, averigue na sua cidade quais são os locais que posso colocar e depositar, inclusive fazer uma pequena renda. Lembrando, produtos recicláveis hoje são utilizados no mercado e as empresas e indústrias que utilizam desse material como matéria-prima compram-os. Metais, isso aí há muito tempo nós vemos pela cidade afora o uso de pessoas reutilizando e comprando esses materiais. Latinhas de cerveja, refrigerantes, enlatados, panelas, materiais que contêm o cobre, alumínio, bronze e ferro, todos eles são possíveis do seu reuso, portanto são produtos recicláveis. Agora os que não são, tá aí. Observe aqui a quantidade de materiais hospitalares, seringas, produtos de soro, materiais de hospital não podem ser reutilizados. Materiais de farmácias que contêm material químico, farmacêutico, não podem ser reutilizados. O destino mais adequado para esse tipo de produto é a incineração, que significa dizer a queima, porém não podem ser queimados em qualquer ambiente, principalmente ambiente a céu aberto. É muito comum em nossas cidades do interior do estado do Piauí vermos os lixões a céu aberto, clínicas, hospitais, consultórios odontológicos. O lixo desses locais são depositados a céu aberto e posteriormente queimados também a céu aberto. Isso é ilegal, é proibido e pode ocasionar uma série de outros impactos, principalmente de ordem de saúde pública. Então vamos lembrar aqui, ó, quem são os produtos que não podem ser reutilizados
todo e qualquer material de curativo e que contenha sangue, fraldas descartáveis de bebês, absorventes higiênicos, preservativos também não podem ser reutilizados de forma alguma. Papel, os papéis higiênicos, papéis usados que estejam com graxas, sujo com carbono, fotografias, aquelas fotografias que nós utilizamos em casa, elas podem ser escaneadas para depois servir um arquivo digital. Mas utilizar o material que foi primeiramente utilizado, mas depois reutilizá-lo, não há como e nem pode ser destinado novamente à indústria, tá bom? Vamos ao próximo slide. Chegamos aí ao nosso fim da nossa aula. Bons estudos, abraço, tudo de bom e sucesso. E lembrando, pegue os nossos materiais que estão em anexo, o fórum, atividade de casa, atividade presencial, e vamos discutir, resolva as questões e no próximo encontro estaremos juntos. Tchau, um abraço.